Amados queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Carta de Paulo à igreja em Filipe, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eduardo está ali em cima? Eduardo está em cima? Ele não está se sentindo bem, não está bem, ele veio à igreja, mas não participou do louvor, viu? Filipenses 3, versículo 1. Exortação referente à alegria cristã e o aviso contra os falsos mestres. Lembrarmos então, antes de lermos o texto, que nós estamos aí pelo ano 60 da nossa era. Estamos no ano 2024, imaginem, retroagirmos até o ano 60. Paulo está preso, né? Não se tem certeza do local em que ele estava preso. Alguns afirmam que seria em Cesareia, outros que ele já estava em Roma, aguardando, mas ele aguardava um julgamento. Um julgamento em Roma, no final, que o levou a perder a vida, a ser sacrificado. Ele está bem velhinho, bem idoso. E ao olharmos a carta aos Filipenses, no capítulo 1, diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ele está preso, Timóteo está com ele nessa prisão. A tradição parece que mais forte é que ele está em Roma, mas ele está preso. Preso porque pregava o evangelho. Preso porque contrariou aos judeus ao dizer que judeu e não judeu são iguais perante Deus com relação à salvação. A salvação é crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Então a preocupação de Paulo é essa. Vamos orar e vamos ler o texto. Senhor, muito obrigado pela alegria, pela liberdade que temos em ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, ouvir a Tua voz aqui neste gostoso templo, onde o Senhor nos permite reunirmos. Senhor, abre os nossos corações, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra. Senhor, usa o pregador como Teu instrumento no trazer o que o Senhor tem para nós. O que não vier de Ti, Senhor, que deixemos de lado. Mas o que vier, Senhor, fala aos nossos corações, faz-nos entender. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá então, Hebreus 3, 1 a 11. Vamos alternar esse texto. Lerei os ímpares, os irmãos lerão os pares. E quando vocês estiverem lendo os pares, eu também lerei baixinho. Por quê? Porque quem está em casa não ouve o som da igreja. Então é importante que eu também leia para que as pessoas lá ouçam o que nós estamos falando, tá? E você que está em casa aí, é muito bom ter você aqui, viu? E melhor ainda se estiver com uma Bíblia na mão aberta e puder ler conosco esse texto, Filipenses 3, 1 a 11. O texto diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora Paulo vai mostrar as suas credenciais. Olhem, circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus.
baseada na fé. 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Todos juntos. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Amados queridos irmãos, Paulo, bem velhinho, como eu falei com os irmãos, preso, provavelmente em Roma, aguardando o julgamento, abandonado por muitos, precisando de apoio, tendo Timóteo ao seu lado. E de repente chega Epafrodito, um oficial da igreja em Filipe, que foi levar uma oferta em dinheiro para ele na prisão. Porque naquela época ele teria que se sustentar, aguardando o seu julgamento. Epafrodito chega, é acometido de uma doença mortal. Uma viagem de longos meses de Filipe até Roma, mas Deus o cura. Mas a preocupação de Paulo não é com a sua vida. A preocupação de Paulo não é se ele vai ser morto. A preocupação de Paulo é com a pregação do Evangelho. E ele chega a dizer que todos os soldados pretorianos, a guarda do imperador, aqueles que tomavam conta dele na prisão, foram alcançados por suas palavras, ouviram a pregação do Evangelho. E as igrejas lá naquela região de Roma e ao longo do mundo, ao saberem que ele estava preso, se animaram mais ainda em pregar o Evangelho. Então ele dizia: eu não estou preso pelo imperador, eu estou preso pela pregação da palavra, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, eu não posso ficar sem pregar. E ele vivia alegre. A característica do crente é ser alegre, ser alegre. Repita comigo: ser alegre. Mas tem que sorrir, né? Vamos sorrir e dizer tudo junto: ser alegre. Apesar das nossas dificuldades, nós somos, presbíteros sírios, um povo rico, um povo abençoado, um povo alegre, porque nós temos o Deus Criador de todas as coisas que cuida de nós. Deus cuida de mim. Fale comigo, vamos lá. Deus cuida de mim. Agora feche os seus olhos, você que está em casa também, e repita essa frase: Deus cuida de mim, graças a Deus. Repare, Deus criou todas as coisas. Deus mantém tudo em funcionamento. E ali esse Deus cuida de você. Esse Deus permite que você o chame de filho, porque Ele o adotou, Ele me adotou como filho dele. E Paulo, ao dizer isso aos judeus, dizendo que eles eram iguais aos não-judeus, aos gentios, eles se ofendiam, eles se sentiam superiores, o único povo de propriedade única e exclusiva de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Aí, amados queridos irmãos, Paulo vai mandar Epafrodito de volta para Filipe. Ele precisava de ajuda. Imagine um homem idoso, preso, pessoa que estivesse ao seu lado, o ajudando nas suas dificuldades físicas, mas mais ainda, o ajudando emocionalmente, nesse momento que ele aguardava o julgamento. Mas Paulo abria mão disso tudo, por amor ao Evangelho. Ele diz que vai mandar Epafrodito de volta, e vai mandar Timóteo também para lá, alguém que ele considerava como um filho na fé. Ele abria mão dessas pessoas próximas. Epafrodito trabalhara com ele na evangelização de Filipe. Uma igreja muito complexa na sua formação. Podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos a formação dessa igreja, muito interessante, não é? Paulo chega em Filipe e vê uma asiática judia, convertida, chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela é convertida, leva toda a sua família para ser batizada, insiste que na sua casa seja colocada uma igreja, e provavelmente começou na casa de Lídia. Ao sair dali, Paulo vê uma escrava grega, tomada de espírito imundo, fazendo adivinhações. Paulo tira esse espírito imundo dessa jovem, e agora aqueles que a exploravam financeiramente não podem mais, porque ela deixou de fazer adivinhações. E aí eles buscam de toda forma que Paulo seja
preso. Então nós temos, olha, Lídia, uma mulher judia, asiática, vendedora de púrpura, uma escrava grega que foi libertada dos demônios, e na prisão a palavra de Deus alcança o coração do carcereiro, um romano, classe média. Depois de um grande terremoto, em que ninguém foge da prisão, e Paulo está ali pregando o evangelho, apesar de não merecer de estar ali, não poder estar ali, porque ele era um romano, apesar de ter sido chicoteado, estar com fome, isso impacta a vida daquele carcereiro, e as palavras de Paulo, certamente colocadas por Deus ali, tocam no coração daquele homem, ele se converte. Ele e toda a sua família. Então, uma igreja composta, reparem, agora eu vou de trás para frente. Um oficial romano classe média, uma escrava grega e uma asiática judia, rica, vendedora de púrpura. Essa igreja começou assim, pequenininha. Uma igreja que amava Paulo, mas tinha muitos problemas. E Paulo sentia a dor desta igreja. Pessoas se degladiando dentro da igreja por lutas de poder. Pessoas lutando por espaço. E agora Paulo aqui no capítulo 3 vai tocar num grave problema. Falsos mestres. Falsos mestres. Deixe-me começar a falar assim, antes de entrar novamente no texto. Judeus que vinham de diferentes partes do mundo. Chegavam nas igrejas cristãs novas e tentavam impor ali um cristianismo judaizante. Diziam o seguinte: não adianta você aceitar Jesus se você não for circuncidado e obedecer à lei. Ou seja, descredenciava a graça da salvação em Jesus Cristo. E eles eram enfáticos, eles eram duros, eles eram envolventes, destruindo, e Paulo vai chamá-los de cães, maus obreiros, homens que não construíam, mas destruíam, enganavam as pessoas que estavam nessas igrejas, né? Amados queridos irmãos, a verdade de Deus, a nossa fé, está sob ataque constante. E me entristeci profundamente de ver a abertura das Olimpíadas de Paris. Choveu muito, né? Tinha que ter chovido fogo, igual Sodoma e Gomorra. Passou uma nau ali que eu falei, essa nau do inferno, nunca vi tanta coisa diferente lá, né? A tentativa de impor um homossexualismo, transexual, nem sei como é que se exprime esses valores, né? No meio de uma criança que não tem a menor noção ainda do que ela está vendo ali do lado dela. E mais ainda, o texto está falando nos jornais, etc., que o diretor da cerimônia de abertura das Olimpíadas explica a inspiração e comenta polêmica sobre Santa Ceia. Houve a recriação da obra de Leonardo da Vinci no quadro que ele pintou da Última Ceia, que gerou a nossa Santa Ceia. O diretor recriou este quadro com drag queens atuando como apóstolos e um DJ como Jesus. E ele disse que não fez isso para zombar. Então fez para quê? Não sei. Uma encenação foi associada à representação da Última Ceia, pintura do italiano Leonardo da Vinci. E este homem aqui, o diretor, diz assim: você nunca encontrará da minha parte nenhum desejo de zombar ou de desmerecer nada. Quis fazer uma cerimônia que reparasse, que reconciliasse, também que reafirmasse os valores da nossa república. Esse homem, se continuar com esse discurso, está com a passagem de graça para o inferno, né? E vai rápido, né? Vai rápido. Que o Senhor faça ele enxergar. No dia anterior, ele também já havia afirmado, sua ideia era passar uma mensagem de inclusão e diversidade.
Amados queridos irmãos, eu gostaria de lembrar aos irmãos, presbítero Rafael, se eu estiver errado, me lembre, Calvino, e que originou, realmente foi quem originou a reforma, com o seu livro As Institutas, era francês. Ele era francês, irmãos. Ele não era padre. Ele era um conhecedor das línguas, hebraico, grego, parece que ele era um advogado, professor, francês. E nós olhamos a França hoje aqui. Olha o que está dizendo. Precisava fazer isso, irmãos. Por que fizeram? Ah, eu não estou zombando. Então, sim, irmãos. Eu fui ver um seriado na televisão, maravilhoso, aconselho ninguém a ver. Eu comecei a ver 2 capítulos, vou parar. O nome do seriado é Lúcifer. Ele é um herói, presbítero Silas. É um herói. O diabo cansou de ficar no inferno e veio ao mundo para ser dono de uma boate, é um herói. Aí eu fico olhando, gente, isso também não é acaso. Reparem que tudo isso é pensado. Tudo isso é pensado, irmãos. Porque a verdade de Deus está sob ataque. Posso ser preso pelo que estou falando? Ainda não, né? Doutora, posso ser preso? Não. Ainda não, né? Tá certo. Se qualquer coisa, levanta para o pastor mesmo, não é? E se eu for, viu, presbítero Silas? Chocolate, bastante chocolate, não é? Amados, queridos irmãos, e nós não podemos, nós estamos sendo atacados e não podemos falar. Temos que ficar quietos. Temos que aceitar. Brincar com a Santa Ceia. Colocar os apóstolos como drag queens. Botar Jesus como um DJ. Aonde nós vamos chegar? E o que o Paulo está dizendo é isso. Só que há 2000 anos atrás, a verdade está sob ataque. Qual é a verdade? Só Jesus Cristo salva. João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não adianta, irmão, eu posso dizer que eu sou muito bom, sou um vascaíno maravilhoso, não sou não, mas vamos, um cara bacana, eu sou um cara legal, eu sou um excelente marido, isso eu sou, né, Selma? Eu sou um bom pai, espero ser, né? Um bom avô, mas isso não me leva no céu. Ah, eu dou muito dinheiro, isso não me leva no céu. Ah, eu só tenho pensamentos bons, é mentira, né? Ninguém é assim, isso não me levaria ao céu também, irmãos. Ninguém vai ao céu por merecimento, ninguém merece. Não há nenhum justo. Um jovem chega até Jesus e fala, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, mas ninguém que é bom. Nem aquele jovem que pensava que era uma boa pessoa na sociedade, irmãos. E agora, ao desmerecimento do sacrifício de Jesus Cristo, da graça, da salvação, do amor de Cristo. Esses homens chegavam nessas igrejas e diziam assim, ó, primeiro, você tem que ser circuncidado, ser judeu. Segundo, você tem que obedecer à lei do Antigo Testamento. Terceiro, pode ser batizado. Então, Paulo está dizendo, cuidado, cuidado. E aí Paulo começa falando no versículo 1 sobre a alegria do servo de Deus. Ele diz assim, reparem, quanto ao mais, irmãos e meus, alegrai-vos no Senhor. A mim me desgosta e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Se você pegar o capítulo 4, versículo 4, Paulo vai repetir uma expressão interessante. Diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se Dudu estivesse aqui, eu ia cantar, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. O que é isso, amados irmãos? Temos problemas? Temos, mas a grande característica do servo de Deus é a alegria, porque nós temos garantido a mão de Deus, a salvação, a graça, fomos perdoados do nosso pecado, fomos justificados perante Deus, temos a certeza da vitória, temos a certeza da vida eterna. A vida do cristão se caracteriza por esta alegria, porque a nossa vida é cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa vida. Vamos repetir. Cristo é o centro da nossa vida.
E aí nós estamos vendo, irmãos, queridos irmãos, ontem nós estivemos conversando com o missionário Tiago, ele está falando sobre o norte, a região norte do Brasil. As igrejas agora viraram neopuritanas. Ou seja, eles estão tentando voltar à época do puritanismo. Eles estão tirando baterias dentro da igreja. É isso, Rafael? Não cantam mais cânticos, cantam salmo. Isso aqui ele comentou, não é? A ideia é ser santo dos santos dentro da igreja. E do outro extremo, nós vemos igrejas liberais. Você pode fazer tudo, porque Deus é amor e permite. E aí nós ficamos olhando assim, e Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dessa igreja. Mas, acima de tudo, o que importa é a sua certeza do amor de Deus na sua vida. E aí o Espírito Santo vai nos ajudar a entendermos o que está acontecendo e nos posicionarmos. Tem muito crente aí que está vivendo de fake news espiritual. O cara pega um versículo, fala o que quer, você acha que é isso mesmo, bota no coração, porque é aquilo que você sempre quis ouvir, e vai embora. Sem o Espírito Santo para discernir, ou nos ajudar a discernir. Então, Paulo está dizendo que a nossa vida é cristocêntrica, a nossa característica é a alegria. E ele vai continuar no versículo dizendo, olha que interessante, eu escreva as mesmas coisas. Paulo era repetitivo no ensino da palavra de Deus. Eu acho interessante alguns colegas na época de seminário dizer, eu não vou falar isso não, porque todo pastor fala. Vou falar diferente. Até que eu ouvi um pastor pregar o sermão do filho pródigo ao seu. Não faça isso no seminário. Ele pregou o sermão do filho pródigo e ele falou, quem estava certo era o filho pródigo, porque ele ousou ser diferente. Ouse ser diferente. Eu falei, meu Deus, que deturpação. Eu vi um outro dizendo assim, cadê a mãe do filho pródigo? Eu sei lá onde é que está a mãe dele, o texto não fala. Então, as considerações estão saindo do texto porque as pessoas não querem falar o que a palavra de Deus fala. Aí nós pintamos a igreja de escuro, não é? Você não consegue ler a Bíblia, para que ler? Eu vou projetar, não é? Aí botamos aqui um louvor, assim, só com profissionais pagos pela igreja, um verdadeiro show teatral. E aí, cadê a palavra? Como um pastor que eu vi dizendo assim, a gente não pode falar que espírita vai para o inferno. Eu não sei se tem algum espírita aqui, eu acho que não, que eu conheço. Aí em casa também não sei, mas se tiver, eu vou dizer uma coisa para você com muito amor. Você vai para o inferno. Se não aceitar Jesus como seu Salvador, você vai para o inferno. Que outra mensagem que eu posso passar, irmãos? Todos os caminhos levam ao Senhor? Não é verdade. Amados queridos irmãos, todo dia de manhã, quando eu acordo, quase todo, né, São? Tem um cafezinho pronto. Não é gostoso o cheiro do café? Quem gosta de café, levante a mão. Isso. Aquele pão fresquinho. Mãe em pé. Pode me convidar na sua casa, eu também gosto, viu? Qualquer dia eu vou lá tomar um café. E não é gostoso? E não é todo dia, presbítero Silas? Todo dia nós não comemos feijão com arroz, não é gostoso? Graças a Deus. Por que nós não podemos nos alimentar com a palavra todo dia? E essa palavra fortaleceu o nosso coração? Deus é amor, repita comigo, Deus é amor. E Ele nos amou. Isso tem que ficar em Cristo Jesus, tem que estar firme no nosso coração. Muito firme. Então Paulo está dizendo assim, eu estou repetindo. Mas é importante repetir. Porque a nossa alegria é o Senhor, é cristocêntrica. Agora ele vai entrar nos problemas da igreja. Ele vai falar sobre falsos mestres. Repare aqui no versículo 2. Ele fala assim, olha, Bíblia na mão. Acautelai-vos dos cães. Cautela, cuidado. Aí ele repete a expressão, acautelai-vos dos maus obreiros. Cuidado. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele está falando do mesmo grupo. Esses homens que iam às igrejas para destruir a ideia da graça divina, para obrigar as pessoas a retornarem ao Antigo Testamento,
Eles são chamados por Paulo primeiro de cães. Acautelai-vos dos cães. Essa figura a gente perde um pouco hoje. Silas também tem cachorro, não tem, Silas? Tem cachorro, né? É bacana, não é? É a única filha solteira que eu tenho, é a minha cachorrinha, né? Quem tem cachorro aqui? É gostoso, né? Mas naquela época é diferente. Os cães não eram companheiros. Eles andavam em grupos, pegando a caça, roubando comida. Eles eram mal vistos. E os judeus também chamavam os gentios de cães. Eles usavam esse termo, considerados indignos, abomináveis, combustível para o fogo do inferno. Ele diz assim, ó, esses homens são como esses cães aí. Andam em grupos só para destruir a palavra, para roubar. Assim como os judeus chamam os gentios de cães, eles são indignos, abomináveis, combustíveis para o fogo do inferno. E continua, acautelai-vos dos maus obreiros. O que é um mau obreiro? Aquele que não constrói nada e quando constrói, constrói mal. Porque eles não constroem para Deus, mas eles destroem, trabalham contra Deus. Presbítero Silas, como é difícil construir uma igreja. Como é fácil destruir uma igreja. É muito fácil, irmãos. Vou agora fazer a figura física. Como é difícil construir um templo. Aqui foram 2 anos. Como é fácil destruir. Em 2 dias eu destruo isso aqui tudo. Imaginem estas pessoas indo passar essa mensagem nessas igrejas. Maus obreiros. E continuam, defensores da falsa circuncisão. É muito interessante, porque Paulo aí não usa a expressão grega natural para circuncisão. A expressão grega é peritone. Ele usa a expressão grega catatone. E catatone significa mutilação da carne. Era utilizado para mutilação da carne nos ritos pagãos. Então, Paulo está dizendo assim, não adianta nada essa circuncisão, porque ela não tem sentido. Na realidade, é uma mutilação. Porque a salvação não é por isso. A salvação é pela graça de Deus. E aí Paulo vai identificar o povo real de Deus no versículo 3. 3 todo o versículo 3, ele vai dizer assim, olha, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, quem é o povo de Deus? Aquele que é identificado pela adoração. Dudu, está ouvindo aí? Aquele que é identificado pela adoração. Mas não é bem a forma. É lógico que a forma é importante, porque nós vamos dar tudo melhor para Deus. Então, se a igreja puder comprar os melhores instrumentos, os melhores equipamentos, os melhores microfones, treinarmos aqui aqueles que estão cantando, louvando, é importante, o melhor para Deus, mas não adianta nada esse investimento se o coração da pessoa não estiver dobrado aos pés do Senhor. Eu acho muito interessante que, certa vez, uma igreja não presbiteriana, nós dá para falar isso? Dá. Eu sou igual ao Rafael, duro com horário, né? Nós o quê? Onde é que eu estava? Na igreja, né? No louvor. E aí, era assim, perto ali do nosso antigo templo, uma igreja lá, não sei se é pentecostal, não é pentecostal, o que é que ela é, e chamava, uma vez por semana, que dia era, Raquel? Sempre grupos de louvor. Quarta-feira, e um grupo diferente, sempre grupos bons da mídia, e os jovens perguntaram, pastor, nós podemos assistir? Eu falei, pode, eu vou também, né? Sei lá o que está acontecendo, eu vou também. E aí fui num dia, um grupo muito bonito, né? Um grupo muito bonito, tocando, bacana, igreja bacana, e eles descobriram que eu era pastor. E me chamaram à frente para orar. Silas, foi a oração mais aplaudida que eu já tive na vida. Foi a primeira e única, né? Nunca vi isso. Terminei de orar, todo mundo batendo palmo. Falei, senhor, o que é isso? Não entendi. E aí o pessoal do louvor veio, me abraçou, chorou. E eu fiquei assim, meu Deus, estou no céu com esses irmãos aqui. Aí o pastor falou, vamos descer para lanchar. Eu desci. Aí o pastor está conversando comigo, os irmãos estão lá tomando Coca-Cola. Eu falei, pastor, por que eles não estão conosco? Eles estão esperando o pagamento. Daqui a pouco eu vou fazer o cheque deles para eles irem embora. Eu falei,
Deus não olha tanto a forma, Deus olha o motivo. Por que você está aqui hoje? Porque se não vier vai dar azar? Porque se não vier vai acontecer, Deus vai ficar triste com você? Ou você está aqui para louvar e adorar a Deus? Por que você está aqui hoje? É isso que Deus está olhando. Deus não está olhando se a sua voz é bonita ou é feia. Deus está olhando o que você está sentindo quando você está cantando. Então, Paulo está dizendo, olha, identificar um povo é pela adoração, o que vem do coração. Pela centralidade da vida, ele fala aqui, só Jesus é o centro da nossa vida, só Ele nos satisfaz plenamente. Não são ritos religiosos, não são formas, mas é Cristo. E pela decisão de não confiarmos na carne, não nos dobramos aos rituais, às cerimônias externas, às realizações humanas. Religião não é o que fazemos para Deus, mas é o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. E a gente vai ficando velho, tem uma história enorme. Eu digo assim, vou escrever um livro. Nós tivemos numa igreja, eu era presbítero. E aí um irmão amado, Senhor mesmo, ele botou um prato na parede assim, uma igreja começando nova, não tinha coisa, ele botou um prato com um versículo. Ele botou um prato com um versículo. Eu achava interessante. E aí um dia o pastor falou assim, eu acho tão bonito uma cruz. Simboliza Cristo ressuscitado, uma cruz limpa. E o prefeito disse, não, cruz é negócio de igreja católica. Eu estou quieto, né? Estou quieto. Aí um dia, o pastor me chegou na igreja com uma cruz de metal desse tamanho. Tirou, o presbítero não está, tirou o prato, pegou aquele prego ali e botou a cruz. Falou, André, guarda o prato. Guardei. Eu falei, vai dar ruim. Aí o presbítero, quando chegou à tarde, falou assim, quem tirou o meu prato? Eu falei, não fui eu não. Foi o pastor. Mas o prato tem um versículo da palavra. Eu falei, foi o pastor. Vou resolver isso. Resolveu. Foi em casa, pegou um martelo, botou outro prego do lado e botou o prato. Irmãos, reparem. O que é importante? O prato? A cruz? Ou Cristo que está dentro de nós? Vou brigar por causa de um prato? Então Paulo diz assim, olha, nós somos diferentes. E ele vai dar o testemunho dele. Porque ele vai dizer assim, eu, mais do que esses homens, esses falsos mestres, poderia usufruir da minha posição, e não faço. Ele vai dizer aqui, olha que interessante, ele vai dar, olha o currículo de Paulo aqui, ele diz assim, ó, versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Então Paulo está dizendo, olha que interessante, Paulo está dizendo, primeiro, eu nasci judeu, nasci numa família judia, eu não sou um prosélito que foi convertido depois, não, eu nasci num lar judeu, e aos 8 dias, assim como Cristo e toda criança judaica, eu fui circuncidado, porque nasci num lar judeu. Eu sou da linhagem de Israel. E quando ele fala isso, ele está dizendo assim, eu estou lá, eu sou judeu, não por adesão religiosa, mas por direito, porque eu nasci num lar de judeus. Não fui eu que escolhi, eu nasci judeu. Ele vai dizer, eu sou da tribo de Benjamim, a tribo que permaneceu com a tribo de Judá na construção do reino do sul, a tribo da onde veio o primeiro rei, Saul, o rei de Israel, o primeiro rei. E ele vai dizer, versículo 5, sou hebreu dos hebreus, porque ele está dizendo o seguinte, eu falo aramaico, porque muitos judeus não falavam mais o hebraico, o aramaico. Ele fala, eu falo aramaico, isso que ele quer dizer, eu falo aramaico, eu participo de cultos na sinagoga em aramaico.
diferente desses homens que só falam grego. Ele vai dizer: sou fariseu, sou zeloso com a lei, fui aluno de Gamaliel, um dos membros do Sinédrio, profundo conhecedor das tradições, dos ensinos do Antigo Testamento, tenho a mais alta consideração pela lei de Deus, sou o segmento mais severo do judaísmo, zeloso pela lei e pela tradição judaica. Paulo está botando as cartas na mesa e está dizendo: olha o que eu sou. Olha o que eu sou. Aí você ficou apavorado com isso, mas ele vai dizer: nada disso tem sentido. Olha o versículo 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível, ou seja, eu persegui a igreja de Cristo, porque eu era zeloso com o judaísmo. Eu achava que eles estavam errados. Eu não conseguia ver Jesus como um caminho de salvação. Eu era irrepreensível no cumprimento da lei, das tradições. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Sabe o que é refúgio, irmão? Essa palavra quer dizer excremento. Nada disso tem valor. Porque o que tem valor é Jesus no nosso coração. Abro mão de tudo. Abro mão de tudo. Não é? A sublimidade do Evangelho, o conhecimento, a intimidade com Deus, os ritos se deixam de lado. Nada disso tinha valor para Paulo. Eu acho muito interessante quando recebemos informações de simpósios, seminários, e está assim: pregador, o doutor, pastor, evangelista, missionário, fulano de tal. Para que tanto título? Para que tanto título? Se não é para alimentar o ego daquele homem e das pessoas que irão. Isso vai fazer parte do meu livro também. Eu tenho um cunhado que eu vou falar bem de um pastor. Tenho um cunhado que é pastor da Igreja Metodista Japonesa de São Paulo. Quem já ouviu falar no reverendo Hernandes Jalop, levanta a mão. Quem já ouviu? Todo mundo. E aí esse meu cunhado, há poucos anos atrás, ele foi participar de um seminário no interior de São Paulo. Era uma igreja pobre, então ela estava alocando os pastores nas casas dos irmãos da igreja. Ele chegou na rodoviária, o receberam, o levaram a uma casa e falou: o senhor vai ficar nesse quarto aqui, são 2 pastores, o senhor e mais um, não é? Um quarto com um banheiro. Ele entrou, tinha, Rebebítero Silas, uma cama e um colchonete no chão. E ele observou que o colchonete já estava ocupado. Alguém já chegara, colocaram as suas coisas no colchonete, ele estava usando o banheiro. Ele esperou. Sabe quem saiu dentro do banheiro? Reverendo Hernandes João Lopes. E aí ele falou: reverendo, o senhor tem que ficar na cama. Ele: por quê? Porque o senhor chegou primeiro. Ele falou: qual o problema? Porque o senhor é o reverendo Hernandes. Qual a dificuldade? Porque o senhor é mais velho. Aí ele falou assim: é uma alegria enorme lhe dar. Vai passar. Eu espero que ele ouça e me mande alguns livros de graça. Assim eu paro de chorar. É uma alegria enorme lhe dar o melhor. Quem faz isso hoje? Eu pensei: será que eu faria isso? Ou chegando eu pegaria logo a cama? Eu diria: eu sou mais velho que você. Não é? Aí o reverendo Hernandes Lopes deitou no chão. Irmãos, isso é um coração transformado. Porque ele é bom? Não, porque Deus está no coração dele. Porque ele se coloca como instrumento de Deus. É esse o sentimento que nós temos que ter, irmãos.
E Paulo está dizendo, abro mão disso tudo para ter Cristo no meu coração. E aí ele vai falar sobre o conteúdo do Evangelho no versículo 9, ele vai dizer assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo está dizendo que a justificação é uma obra de Deus. A justificação não é por mérito, mas é por meio de Cristo. A justificação é recebida pela fé. Ou seja, estamos afastados. O reverendo Rafael frisou isso muito, mas estamos afastados de Deus. Mas Deus veio até nós e nos amou. E nos salvou não porque merecíamos, mas nos salvou porque Ele quis. Deus me salvou porque Ele quis, porque eu não mereço. Você também não merece não, irmão. Me salvou porque Ele quis. Ele deu seu Filho Jesus porque Ele quis. Ele me chama de filho porque Ele quer. O que eu fiz para isso? Nada. Então Paulo diz, que adianta eu ter tantos títulos e não ter a convicção da salvação? E temos que viver em comunhão. E os dois últimos versículos, com Deus, 10 e 11, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A comunhão do Evangelho é a certeza da vida eterna, a capacitação para enfrentar o sofrimento e a morte, a expectativa da vida futura. Paulo está preso, aguardando o julgamento. Ele sabia que poderia ser morto. Ele sabia que não tinha cometido nenhum erro. Ele é um homem idoso, precisando de ajuda, mas colocando à disposição e enviando para Filipe Timóteo e Epafrodito, que veio trazer uma oferta da igreja que ele foi instrumento de Deus para organizar. A preocupação dele não era com a sua vida. A preocupação de Paulo era com a igreja em Filipe. A preocupação de Paulo é porque o evangelho estava sob ataque. E essa igreja tinha problemas internos. Então, vocês reparem que a igreja tem problemas internos e tem problemas externos. Esse problema aqui é um problema externo. A briga das irmãs, Sintique e a outra lá, é um problema externo. A briga das irmãs é um problema interno. Mas, acima de tudo, está Cristo. E quando nós conseguimos olhar para Cristo e entender que tudo na nossa vida, todos os títulos, todos os anos que nós envolvemos em trabalho, isso é refúgio, excremento perto da salvação de Deus. Aí nós vamos deitar num colchonete no chão e vamos dar o melhor para o outro, não é? Quem entendeu diz amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. E nós vamos para casa e peço aos irmãos que nós possamos liga o Espírito Santo do seu coração, por favor, e começa a avaliar essas coisas no nosso entorno, para que a gente possa entender e lembrar que Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro da minha vida. Esses homens, se é que eu posso chamar de homens, e mulheres, se é que eu posso chamar de mulheres, que participaram dessas programações, a gente tem que orar por eles, porque o caminho deles é o inferno. Mas Deus pode mudar. Vamos repetir? Deus pode mudar. Paulo era um perseguidor de cristãos, por zelo ao judaísmo, até que o Senhor tirou escamas dos olhos dele, para que ele pudesse enxergar Jesus como o caminho, a verdade e a vida, como fez com cada um de nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo exemplo de vida de Paulo. Muito obrigado pelas palavras que o teu servo coloca aqui, Senhor Deus, pela tua inspiração divina. E que nós possamos ter cuidado, porque a igreja sob ataque, as nossas vidas espirituais estarão sob ataque também, Senhor. E nós precisamos
Lembrar que Cristo é o centro da nossa vida e que o Espírito Santo mora em nós. Nosso coração, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. É aonde fomos, aonde estivermos, que mostremos a alegria da salvação, porque somos o povo mais rico e mais alegre desse mundo, e nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.